Você sabe o que é independência do Brasil? A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal. Mas por que separação? Bom, para explicar essa história, precisamos voltar lá em 1500, quando os portugueses descobriram as terras brasileiras, onde já viviam muitos indígenas. A partir daí, os portugueses tinham como objetivo civilizar, explorar, povoar, conquistar e dominar as terras brasileiras, e ainda exterminar os indígenas, que eram chamados de selvagens pelos portugueses. E tudo isso era muito ruim para os indígenas. Com esse fato, os portugueses passaram a explorar as terras brasileiras como um todo, e seu maior objetivo era o lucro, pois queriam expandir seu comércio com as riquezas que foram descobertas aqui no Brasil. Além disso, também tinham como objetivo expandir sua religião, o cristianismo. Isso tudo era um fator preocupante para os indígenas, que não faziam questão de gerar lucro e possuíam outras religiões. Desta forma, os indígenas precisaram se render às forças portuguesas, em meio às lutas e extermínios, e ainda muita exploração dos índios. Isso tudo mostra o quão abusiva era a relação entre Brasil e Portugal. O Brasil, então, se tornou colônia portuguesa. Mas o que é isso? O que isso quer dizer? As terras brasileiras possuem muitas riquezas, como o pau-brasil, por exemplo. E para que a coroa portuguesa continuasse interessada em nossas terras, a exploração do pau-brasil foi coordenada pela coroa portuguesa. Ou seja, quem ganhava com isso? Apenas os portugueses. Era uma relação abusiva entre Brasil e Portugal, onde os indígenas e as nossas terras sofriam muito. E quando o Brasil se tornou independente? A relação entre Brasil e Portugal começou a se desgastar, depois que a corte portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil, pois as tropas napoleônicas estavam invadindo Portugal. Após esse fato, muitas coisas mudaram por aqui, como por exemplo a abertura dos portos do Brasil, que até então só recebiam embarcações de Portugal. Percebem como Portugal era abusivo com o Brasil? A partir daí, o Brasil passou a se desenvolver. Portugal exigiu o retorno do príncipe regente, Dom Pedro, e foi organizado um movimento de resistência contra a medida. Dessa forma, foi criado aqui no Brasil o Clube da Resistência, e o Senado brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam que o príncipe ficasse aqui. O movimento que exigia a permanência de Dom Pedro motivou a desafiar a ordem das cortes, e isso resultou no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Na ocasião, Dom Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil. A relação entre Portugal e Brasil continuava ruim, e em maio de 1822 foi decretado o Cumpra-se, lei que determinava que as medidas aprovadas em Portugal só valeriam no Brasil se Dom Pedro aprovasse-as. A forma como Dom Pedro conduziu esse processo foi bastante influenciada por sua esposa, Dona Maria Leopoldina, e por seu conselheiro, José Bonifácio. A situação agravou-se quando ordens chegaram de Portugal. As cortes atacavam os privilégios brasileiros, acusavam José Bonifácio de traição e ordenavam o retorno de Dom Pedro. Isso fez Dona Maria Leopoldina convocar uma sessão extraordinária presidida por José Bonifácio, em 2 de setembro. O Brasil viveu um momento histórico em um dia como hoje, 7 de setembro, no ano de 1822. Nesta data, Maria Leopoldina, então princesa regente do Brasil, por conta de uma ausência de Dom Pedro, assinou o Decreto da Independência, declarando o Brasil separado de Portugal. Ela usou seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho do Estado, ocasião em que o documento foi assinado. Nessa sessão, ficou decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil. Uma declaração de independência foi redigida e enviada, junto às cartas portuguesas, para Dom Pedro. O regente estava a caminho de São Paulo na ocasião, e acabou sendo alcançado pelo mensageiro no dia 7 de setembro de 1822. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro inteirou-se da situação, e segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi realizado o Grito pela Independência do Brasil, momento conhecido como Grito do Ipiranga. Os historiadores, porém, afirmam que não existem muitas evidências que comprovem se o grito tenha de fato acontecido. Mas ali, em meio a tantos conflitos, o Brasil se tornou independente. Estamos contribuindo para combater a corrupção e mostrar que este é um país de profissionais e pessoas sérias. Estamos lutando diariamente pela paz e fazendo nossa parte para a harmonia do nosso país. Como estamos contribuindo para uma sociedade mais justa. Estamos fazendo o nosso papel na igualdade, garantindo que todos os brasileiros tenham seus direitos iguais?
Fazemos nossa parte da prevenção da natureza e do recurso que temos? Senhor, de respeito e honestidade, o progresso vai chegar. O Brasil precisa de todos nós!